Se você está procurando um controle BBB bom, bonito e barato, você chegou ao vídeo certo. Com estoque no Brasil, eu quero apresentar para vocês o controle Easy SMX X5, galera. Nesse vídeo vou demonstrar ele com as principais funções e se realmente vale a pena investir nesse controle. Será que ele é melhor que o Novalite T4? É isso que você vai descobrir. Meu nome é França e eu sou especialista em jogar com controles baratos. E está começando mais um vídeo aqui no canal TechIO. Bora lá? Pessoal, vamos lá, começando mais um vídeo para vocês. Pessoal, eu estou aqui com o SMX X5. Como eu falei para vocês, é um controle ótimo custo-benefício, pessoal. Então vem bater de frente aí com outros controles, como por exemplo o Novalite T4, como o G7 e entre outros controles aí no mercado que a galera já conhece. Pessoal, basicamente o que vem dentro da caixa é o controle, o cabo USB-C, vem duas borrachinhas que você consegue colocar nos analógicos, o manual e só, galera. Então, diferente do T4, né, o Novalite T4, que ele não vem o cabo, mas vem uma case onde você pode carregar. Esse realmente não vem case nenhuma. E sobre as especificações, nós temos várias conexões, né? Então você pode conectar ele tanto pelo Bluetooth quanto via dongle, né? Ou até mesmo USB tipo C. Sobre a compatibilidade de sistemas e plataformas, ele é basicamente compatível com quase todas as plataformas aí, né? Então ele é compatível com PC, testei aqui no meu Mac, funcionou também. Ele é compatível com Android, iOS e até Nintendo Switch. Bateria. A bateria são 750 mAh, né, que dá aproximadamente aí de 6 a 8 horas de jogatina, podendo chegar até 12, galera. Os analógicos dele conta com Hall Effect, que isso é muito bom, já evita aí já daquele problema clássico, né, galera? Problema de drift, né? Que vai ter uma alta durabilidade no seu analógico. Ele também tem um modo de vibração com 5 níveis de intensidade e também um modo turbo com 3 níveis de intensidade, além de ter um poly rate de 250 Hz aí para o sem fio e 1000 Hz para o cabo USB. Então realmente é uma taxa muito boa de atualização aí e com certeza você vai ter um delay muito baixo. Eu quero deixar para vocês aqui os resultados dos testes e aproveitando também já quero mostrar em comparação com o Novalite T4, galera. Então vocês podem ver aí que a taxa de erro dos analógicos realmente é muito baixa, né? Chegando aí 0.6 via Bluetooth, né? Passando para 0.2 via cabo USB. Então realmente esses analógicos Hall Effect eles têm uma precisão muito boa. E também quero deixar aqui o comparativo do poly rate. Eu vou deixar tanto os resultados do SMX X5 quanto os resultados do Novalite T4. Esse resultado Novalite aqui eu peguei de um vídeo, vou deixar na descrição o vídeo do canal do nosso amigo aí, onde ele fez o teste dos resultados. A gente utilizou o mesmo software e vai ajudar você a entender melhor sobre o comparativo. Agora vamos falar sobre os testes nos jogos aqui, qual que seria a compatibilidade com esse controle. Pessoal, testei aqui a plataforma Android, né, o Android TV, e funcionou nos jogos nativos tudo perfeitamente. Eu pude também testar emuladores no sistema operacional Android, onde realmente funcionou muito bem, né? Então isso aí é o desempenho, varia de cada TV Box, mas em relação à compatibilidade eu tive alguns probleminhas, que aqui eu quero falar para vocês. Então na conexão Bluetooth eu tive um problema de configuração, né, galera? Então eu tive que reconfigurar totalmente o controle para ele funcionar, porque ele acionava os gatilhos, então estava um pouco bugado aí a conexão através do RetroArch. Então eu acredito que para poder contornar isso aí, se você tem um pouco de afinidade aí para configurar, não é algo muito complicado. Então fica o meu alerta aí, que ele funciona, mas em algumas plataformas você vai ter que fazer as configurações. O bom desse controle é que ele tem os dois modos. Ele tem tanto o modo X Input, né, que reconhece o controle como um controle de Xbox, ou o D Input, né, que seria o Direct Input ali, que é o sistema mais antigo e mais compatível ali junto com o PC. Pessoal, ainda falando sobre os jogos nos emuladores, eu testei também aqui com o Batocera, galera. Para quem não sabe, o Batocera é um sistema operacional baseado em Linux, né, onde você tem vários emuladores já instalados nativos para retro game.
Então fiz aqui, eu tinha um notebook antigo, consegui fazer a instalação dele aqui, e esse notebook ele também tem Bluetooth, então aproveitei já uma coisa com a outra, só precisei fazer a configuração do controle de novo, né? Mas o Batocera funcionou com Bluetooth aqui, o meu notebook é Samsung, funcionou via Bluetooth perfeitamente. Eu testei também o emulador de PS2 no meu Mac aqui e ele também funcionou bacana demais, pessoal. Agora falando sobre o sistema cloud, né, que é um serviço que muita gente tem utilizado. Eu tenho aqui a assinatura do Game Pass, fiz o teste aqui no Mac e funcionou perfeitamente, pessoal. Funciona assim sensacional porque ele reconhece realmente como o controle do Xbox e aí a compatibilidade é perfeita, é sensacional, ele funciona tudo bacana. E agora eu quero falar para vocês sobre os pontos positivos e negativos do SMX X5. Então nos meus testes aqui eu queria falar para vocês sobre a bateria. A bateria ela se mostrou realmente bastante duradoura, galera. Eu fiz um teste aqui de fim de semana, né? Comecei a jogar na parte da manhã no domingo com a bateria carregada e eu consegui chegar até umas 5, 6 horas da noite mais ou menos, praticamente jogando direto com algumas pausas, alguns intervalos, né? Então parava para almoçar, parava para fazer um lanche, alguma coisa ali, e ele conseguiu aguentar perfeitamente no modo Bluetooth. Pessoal, outro ponto positivo seria a pegada, seria o grip dele, né? Então a ergonomia basicamente é a mesma de um controle de Xbox, né? Você pode ver que ele tem basicamente o mesmo formato, então aí dispensa comentários. Ele, na parte de trás ele tem uma textura onde você agarra ali a mão e mesmo você com a mão um pouco suada, né, da jogatina, você consegue manter, né, uma estabilidade de ergonomia. Agora vamos falar dos pontos negativos, galera. Queria falar do ponto negativo da bateria, galera. É o seguinte, anteriormente eu falei para vocês que a bateria dura bastante, mas isso é somente no modo Bluetooth, porque eu testei aqui através do dongle e através do dongle realmente ele não dura quase nada. Eu acredito que seja pelo fato do tipo de conexão, né? Porque o dongle funciona através de uma conexão Wi-Fi 2.4, então eu creio que é por causa disso que gasta-se mais bateria. Então aqui nos testes, né, a bateria dura bem menos, né? Coisa de 1 hora, 2 horas, 2 horas e meia já começa a aparecer ali o LEDzinho ficar vermelho, começa a piscar dizendo bateria baixa. E além de descarregar rápido no modo dongle, né, ele também demora bastante para carregar, pessoal. Eu falo bastante porque em comparação com um celular, por exemplo, o smartphone, que demora na faixa de 1 hora e meia, né, dependendo do smartphone, dura 1 hora, no máximo 1 hora e 40 para carregar. Ele já dura bem mais, ele dura na faixa aí de 2 horas, 2 horas e meia para carregar. Pessoal, outra coisa que eu tive problemas foi a dificuldade de parear via Bluetooth, isso mesmo. Eu tive bastante dificuldade de parear, por exemplo, no Android. Eu não sei se era exatamente o meu sistema operacional, nem sempre ele conseguia conectar-se automaticamente. Eu não sei se é só nesse controle ou se outros também têm esse problema. Então, por exemplo, eu fiz a conexão aqui e parei com o meu sistema operacional Android. Se eu tentasse conectar no meu MacBook, ele iria conseguir, mas a partir do momento que eu voltasse para o Android, ele não efetuaria a conexão, então teria que apagar novamente e na sequência refazer o pareamento. Então é como se o controle reconhecesse somente o último dispositivo ao qual ele foi pareado. Pessoal, outro ponto negativo seria o grip do analógico. Como assim? Seria essa textura que fica no analógico, né? Realmente ele é uma textura muito bacana. Você consegue jogar, não é um analógico que fica escorregando, né? Por exemplo, aqueles controles de PS2 escorregava bastante. Nesse caso ele não escorrega, ele tem uma textura muito boa para o dedo. O problema dele é que se você tiver com a mão suja, ele vai pegar muita sujeira e você tem que estar limpando com frequência. Então uma coisa tem um ponto positivo, mas nesse caso eu considero negativo porque você está na sua casa jogando, você precisa de repente fazer uma pausa para um lanche, ou até mesmo tem gente que come jogando, por exemplo, né? Então você vai sujar a sua mão e logo em seguida você vai colocar a mão no controle, então aquela mão engordurada vai pegar, vai ficar sujo e você precisa realmente limpar. Uma maneira de você contornar isso seria colocando as borrachinhas, né, no analógico, essas borrachinhas que vêm, né, junto com o seu controle aí, para poder diminuir isso. Mas
Quando você coloca as borrachinhas, você sente uma diferença na hora de jogar porque o analógico ele fica bem maior. Então acredito que você perde um pouco de ergonomia. E agora, pessoal, eu quero falar para vocês a minha opinião se realmente vale a pena adquirir esse produto. Lembrando que o link de todos os equipamentos que foram utilizados para gravar esse vídeo, vou deixar aqui na descrição, dá uma passada lá, confere, que tem sempre uma das melhores ofertas. E meu veredito final é, realmente vale muito a pena adquirir o SMX X5. Por quê, galera? Em comparação com o queridinho custo-benefício aí da galera, o Novalight T4, ele realmente tem muitos pontos positivos com um preço tão bom quanto, né, pessoal? Por exemplo, eu adquiri ele aqui no AliExpress e realmente valeu muito a pena. Eu consegui um estoque no Brasil, então chegou rapidinho para mim aqui, não precisei pagar imposto. É claro que ele dá uma certa diferença no valor, né, comparado se você pedir lá fora. Mas como o estoque estava no Brasil, tinha uma diferença, eu consegui alguns descontos de moedas, etc. Para mim saiu num preço sensacional. Então quero saber a sua opinião. Você tem um Novalight T4? Comenta aqui embaixo o que é que você acha desse controle. O que é que você achou do controle o SMX X5, se realmente vale a pena. Se você realmente ainda não tem um controle, está procurando, está querendo adquirir um controle, vou deixar os links aqui, o link na descrição, tanto do Novalight quanto do SMX. E aí você adquire esse tipo de produto para você. Pessoal, espero que tenha ajudado vocês esse vídeo. Se você gostou, deixa seu like aqui embaixo, também se inscreve no nosso canal e ativa o sininho das notificações. Beleza, pessoal? Mais uma vez, obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência e até a próxima, se assim o Senhor nos permitir.